Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus irmãos, meus amigos do canal Chamo J Luz. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Ali está a galinha, tacada a cabeça pelada, né? Pondo, não sei se já não pôs, vou lá olhar. Aqui está o galo gaúcho, ou gaúcho não, goiano, goiano, essa figura, esse que vos fala, eu, João Luz, né? Como eu não sei o horário que você vai ver, né? Por isso que bom dia, boa tarde, boa noite, para todos, né? Que Deus abençoe grandemente, um ótimo domingo para todos. Eu fiz uns vídeos ontem, mas o celular tava com um probleminha. Meu filho pega muito o celular, começa a baixar joguinho. Ele é louco pro negócio de planetas. Começa a jogar esse negócio, joguinho de planeta, ver os planetas. E às vezes vem joguinhos contaminados com vírus, né? E tava limitando, na verdade, nem sei se não tá ainda, né? Tava limitando o tamanho do vídeo, né? E aí, na realidade, eu perdi alguns vídeos que eu fiz, né? Por causa disso. Não sei se vai continuar. Gosto muito desse galo, a cor dele é muito linda, né? Já tem filho dele ali, com a galinha pindamonhangaba, né? Tem filho do Maruque, com a galinha Veracruz, que graças a Deus, né, eu consegui, com a ajuda de Deus, né, curar ela, recuperar, que ela tinha colocado o ovoduto para fora, né? Mas parou de pôr, né? E voltou ao normal. Eu agora vou deixar ela um tempo sem galo, né? Para depois voltar com outros galos, né? Com esse galo, né? As duas irmãs com ele, para tirar com ele, porque elas também são, na verdade, butibã, galinhas de ataque, né? Da função de ataque. Eu quero agradecer a todos, né, por contribuir vendo, assistindo os vídeos, se inscrevendo. E continue se inscrevendo, aqueles que na realidade têm vindo, né, têm chegado por algum motivo, de alguma forma até esse canal, né? Peço que se inscreva, deixe os seus likes, deixe os seus comentários, deixe as suas críticas, né? Vai ser respondido de acordo conforme vocês deixaram, né? Na realidade tem um sujeitinho aí, né, que eu sei quem é, na verdade, né, que com raivinha de mim, um moleque, na verdade, que eu até vendi algumas coisas a ele. E quando eu disse algumas verdades devido a alguma bobeira aqui, porque olha, o Chamo ele já vem sofrendo muita coisa, né, durante o longo dos anos. Eu estava conversando com o Samuca ontem. Na realidade, a gente chama japonês, ou chama europeu, mas na verdade é até uma distorção, porque é realmente, como ele disse, né? É o chamo nativo. Por que nativo? Nativo do Japão, né? Chamo só existe no Japão, ou seja, chamo só foi criado no Japão. Não houve outro país que desenvolveu o chamo. Na verdade, os outros países que têm chamo foram levados do Japão. Então a origem do chamo é japonesa. Então a natividade dele é japonesa. Então só precisamos, como ele disse, né, chamar de chamo nativo, né? E despertar cada um cada dia mais, bater nessa mesma tecla, porque tem crescido, a gente tem visto que tem crescido, na verdade, a febre do chamo tem crescido, né, em todo o país, né? Mas infelizmente ainda existe uma grande gama, né, de criadores,
de vendedores, de comerciantes de chamo, entre aspas, né, dos eurochamos, na verdade. Por que eurochamos? Porque chamos europeus, né? E o chamo europeu, na verdade, não é um chamo puro. É um chamo contaminado, é um chamo, na verdade, que usou outra raça. É um mestiço, meio sangue, na verdade, com algumas bem poucas, né? Com algumas bem poucas, como é que se diz? Com algumas bem poucas dúvidas, assim, poucas pessoas, aliás, né? Com algumas exceções, aliás, a palavra certa, desculpa, porque às vezes dá um branco na memória. Com poucas exceções, né? Tem muito poucos que são exceções, que criam como veio do Japão, que gosta daquele estilo, né? O chamo verdadeiro não é aquele animal que é todo em pezão, sem barbela, sem crista nenhuma, todo limpo na cara. Aquilo ali é o standard, né? O standard europeu, na verdade. E isso tem que ser considerado, porque o japonês deixou o galo, né, com algumas, propositalmente, com algumas, que podemos dizer, alguns podem dizer que imperfeições, como a barbela dupla, como a orelha mais avantajada, e deixou propositalmente, porque tem indivíduos que na realidade não ornaria com esses artifícios, né? Esses artefatos, aliás, com essa barbela dupla, com essa orelha, né, mais avantajada, mas tem animal que ele orna bem, muito bem com isso aí. Assim também é a questão da cauda, pessoal, tá vendo? Esse animal, ele tem uma cauda bem certinha, né? Ele não é tão elevada, né? Mas ele tem um pouco de elevação ali na linha do dorso, quase na linha do horizonte, reta com o horizonte, né? Horizontal, né? Horizontal é aquela linha que passa rente na sua frente. Vertical é aquela que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, né? E horizontal é aquela que vai de um lado para o outro. Então esse galo tem essa cauda assim. Mas tem animais butibães, que são os animais de ataque, que tem a cauda mais elevada acima da linha do dorso. Ou seja, assim, ó, né? Assim e caindo. Então, isso é normal, pessoal. Isso é normal e necessário, porque esse animal, o butibã, ele precisa dessa cauda assim, é a aerodinâmica do animal, para que ele possa fazer as revoadas e bater. Ele é um animal que bate mais. E isso aí vai dar o controle, na realidade, para ele não cair no chão de costas. Isso vai dar estabilidade ao animal. Tá entendendo? Então precisa ser assim. O chamo é isso aí. Agora, tem o animal, o chamo, né, de defesa, que a cauda, ela geralmente é mais para baixo, rente para baixo. Então, aquela cauda, na verdade, ela também tem a sua função. E a função dela é fixar o animal na terra, no chão. Como eu já disse aqui, o chamo, o queban, ele tem um probleminha. Na verdade, se ele cair virado de costas para o chão, dificilmente ele se levanta sozinho. Então aquela cauda, ele coloca o peito sobre as costas do outro animal quando está combatendo. E pressiona o animal para baixo. E aquela cauda ajuda ele a fazer isso. Se ele tivesse, na verdade, tudo é a lei da física. Porque se ele tivesse aquela cauda mais levantada, ele dificultaria aquela aderência no chão. Tá entendendo? Isso ia dificultar, na verdade, essa aderência no chão. Por isso que a cauda dele é reta para o chão, porque quando ele vai, não tem atritos nenhum, impedimentos nenhum, né? Porque são muitas vezes que ele faz isso. Ele põe o peito em cima das costas, né, forçando o galo para baixo. Ele fica na pontinha dos pés e força o galo para baixo, porque geralmente ele é um pouco menor, né, do que o butibã, né? Então, na realidade, isso é necessário para que ele tenha essa estabilidade, tanto um quanto o outro. Então, quem quer criar chamo tem que aprender que existe o butibã e o uquebã.
E eu também criticava, eu não gostava quando eu era criador de galo nacional, eu só gostava de galos na realidade com a cauda inclinada para baixo, gostava do animal lisinho. E também temos outro problema, né, que no nacional a gente tem que operar as barbelas, a orelha, né, até a crista, às vezes, quando é mais avantajada, para que o oponente não tenha onde fisgar a boca, né? E fica mais difícil de pegar, porque o animal ele precisa, para bater, ele precisa de uma ancoragem. E essa ancoragem é exatamente a boca pegada em alguma parte, né, do corpo do animal, na realidade. Seja nas barbelas duplas, seja na barbela de boi, seja na realidade nas orelhas, na crista. Ele precisa de uma ancoragem. Por que essa ancoragem? Porque ele vai tirar os dois pés do chão para bater. E ele precisa estar fixo para quando ele, na realidade, voltar ao chão, ele não cair de qualquer jeito. E isso aí vai facilitar essa aterrissagem dele no chão novamente. Isso é ancoragem, na realidade. E ele precisa disso. E no chão a gente não faz isso. No chão a gente não opera barbela, a gente não opera orelha, a gente não opera crista. Se ele nasce assim, é um trabalho de seleção. Você procura uma galinha, um galo que tem menos isso e que solta animais também com menos barbela, com menos, na verdade, orelha, com menos crista, com a crista mais bonita, e vai fazendo aquele cruzamento e ver se as proles, se os filhos dele estão nascendo assim. E se estiver nascendo assim, na realidade, nós damos continuidade àquele tipo de cruzamento, aquele cruzamento com aqueles animais, né? A gente procura ver, aí depois você cruza aquela galinha com outro galo, cruza aquele galo com outra galinha, para saber se é o galo ou se é a galinha que está soltando filhos sem aquelas barbelas, sem aquelas orelhas, sem aquela crista, ou com aquela crista que você gosta, com aquela barbela do tamanho que você gosta, com aquela orelha do tamanho que você gosta. Isso é o que a gente faz, se chama-se seleção. Tá entendendo? Nunca ouse cortar, né, operar o galo chamo, porque tudo nele é natural. E se tiver um animal pequeno, que a barbela é muito grande, que a crista é muito grande, ou qualquer tamanho que a crista é muito grande mesmo, descarte, chama-se descarte. A gente descarta esse animal, porque na realidade a probabilidade dele, na realidade, soltar animais assim, ela está saindo do ninho, é muito grande. Ou da galinha, na realidade, soltar animais mais assim é muito grande. Então você vai atrasar o seu trabalho. É importante que tenha esses requisitos, né? Essas variações, a crista, tudo ajustada dentro do parâmetro que você gosta, mas você tem que considerar o que o japonês fez, né? O japonês ele não deixou isso à toa. Isso não ficou à toa, não foi um erro do japonês, né, na realidade. Ele deixou animais com barbelas e com orelhas, né, e com cristas às vezes avantajadas, porque dá uma rusticidade, né, uma beleza rústica maior ao animal. É claro que nem todo animal, na realidade, ficaria bonito com isso. Esse animal, por exemplo, pelo top dele, pela fenotipo dele, ele ficaria horrível se ele tivesse a orelha muito grande, se ele tivesse a barbela muito grande, a crista não ornava. Mas se ele é um animal maior, com esse mesmo fenótipo que ele tá, só que maior, mais atarracado, como diz, mais forte, né? Mais grosso, né? Ele ficaria bonito. Ele ficaria bonito e ornar tudo. Então você tem que saber isso quando você for criar chamo. Eu indico para vocês que, na realidade, por isso eu fiz o grupo, né? Chamo J Luz, um grupo de WhatsApp, e lá tem pessoas que, na realidade, estão se formando, né, como é que se diz? São zootecnistas, como o Marco Mazante, como o Jean, né? O Jean, por exemplo, também está fazendo veterinária, se eu não me engano, né? E tudo mais. E tudo isso nos ajuda a entender mais o animal, a genética do animal. A genética aqui no caso é chamo, genética, o sangue chamo, né? A raça chamo.
né? Ontem eu estava falando com um amigo, né, de Pernambuco, e estava mostrando para ele perguntando qual era a diferença do chamo pro nacional, e eu expliquei do Mura, que Mura não existe para mim, eu dizendo para ele, expliquei. E tem uma raça no Piauí chamada galinha da canela preta. Quem quiser pesquise, galinha da canela preta. É uma galinha originária que foi, na verdade, desenvolvida, uma raça de galinha caipira que foi desenvolvida lá no Piauí. Só tem no Piauí. E os estados que tem, foi trazida do Piauí, na verdade. Então, ela tem, na realidade, todos os seus indivíduos, macho e fêmea, têm as suas características iguais, né? Não foge às suas características, tem todo digamos assim, com a canela, né, a cor da canela, toda a morfologia dela é igual, né, é uma raça homogênea. Tem também a galinha sertaneja balão, que também é uma raça desenvolvida no Brasil, no estado da Bahia, pro lado de Baixa Grande, uma cidade chamada Baixa Grande. É uma galinha também caipira, tá entendendo? Porém, é uma raça que foi desenvolvida lá, né? E foi selecionada em indivíduos que não fogem ao padrão. O padrão é igual, na verdade. O sangue é igual. Se você fizer um DNA daqueles animais, pegue ele em qualquer estado que ele tiver. Se for a galinha balão, vai ter, na verdade, as características da galinha balão lá da Bahia. Vai ter o DNA da galinha balão da Bahia, assim também como a da galinha canelas pretas do Piauí, né? Também assim como a raça índio gigante, que é uma outra raça desenvolvida na realidade a partir do galo combatente também, pelo que eu sei, até onde eu sei, né? Não sei profundamente sobre isso, mas chegam a dizer que também tem chamo na formação do sangue dele, mas na realidade eu não sei até onde vai isso, né? Mas todos eles têm as mesmas características, tem os descartes, que na realidade foge ao padrão e aí é descartado, mas os tops de linha, os animais que se é escolhido para reprodutor, para matriz, eles têm as mesmas características morfológicas, né? Eles têm que ter um peso ideal, o tamanho ideal, a crista, né? A barbela, tudo, a barbela de boi ali predominante, aquela barbela maior central ali no gogó do bicho, que vai da ponta de perto do início do bico, né? De baixo, né, até a garganta do bicho, chama-se barbela de boi. É aquela barbela que o boi, né, geralmente os Nelores tem aquele pedaço de pelanca, né, embaixo do pescoço, chamada barbela de boi. E os galos da raça índio gigante, ela tem isso aí. Ela não tem variações, né? Você pode pegar um animal daquele, um reprodutor daquele, uma balão, uma sertaneja balão, uma galinha da canela preta do Piauí, a sertaneja balão da Bahia, ou o galo índio gigante, e colocar um nome num casal e ali começar a tirar filhos. E ali, na realidade, esse é filho de tal galo, esse é filho de tal galo. Vai criar, se o galo for um galo muito bom, a galinha for uma galinha muito boa, que produz animais naquele mesmo padrão que ela, ou melhor, na realidade, ela vai ter ênfase, mas não vai mudar na realidade a sua, a sua genealogia, né? E o galo nacional, ele tem várias genéticas embutidas nele. E cada estado, cada criador tem uma genética diferente, né, no seu criatório. Então não é uma raça homogênea. Se não é uma raça homogênea, não pode se chamar de raça. Não tem não é homogêneo tudo no Brasil inteiro aquilo ali, né? Ela não pode ser chamada de raça. A raça Mura, minha gente, aquilo ali foi uma etiqueta que o criador do manual Mura, né, ousou fazer para que na realidade também desse ênfase ao manual Mura e pudesse na realidade vender. É uma etiqueta, não se engane na realidade. Não se engane. Eu
concordo, eu acho também que o galo nacional combatente hoje é um dos melhores galos de briga do mundo. Veja o que eu estou dizendo. É um dos melhores galos de briga do mundo. Não estou menosprezando de maneira nenhuma. Na verdade, até porque já fui criador, né? E acho bonito, né? Mas hoje eu não gostaria de criar, não tenho desejo nenhum de criar, até porque vou ter que seguir alguns conceitos, eu vou ter que ter na realidade algumas, como é que se diz? Eu vou ter que ter algumas finalidades para ele que eu não quero, que a finalidade para ele é briga. Entendeu? Então eu não quero esse incômodo da questão da briga. Tá entendendo? De criar galo para briga, você ter que treinar galo, você ter que bater galo para na realidade vender o galo já experimentado, testado, na verdade, porque os compradores só compram disso. Eu não quero me envolver com briga de galo mais. Mas ninguém pense que eu entrei no chamo, que eu caí de paraquedas no galismo, no chamo. Ninguém pensa que eu sou menino no chamo, que eu sou nenhum preá, porque eu não sou. Tá entendendo? Eu não sou o cara mais entendido no mundo, né? Eu não sou o cara mais entendido no Brasil, né? Eu não sou nem um, talvez, dos caras mais entendidos. Mas, porém, eu crio galo de combate desde a idade de 7 anos e estou com 49 anos. Minha família criava galos de combate. A minha mãe era separada do meu pai e ela não criava galinha caipira, ela criava galinha de briga. Meu irmão brigava galo, tá entendendo? Meu pai nunca brigou, mas gostava de galo de briga. Só que naquela época ainda era os galos de raça pura. Era o chamo, só que a gente não conhecia por chamo, a gente conhecia por galo japonês, da raça japonesa, que com certeza é o galo chamo. Tinha também o calcutá, que hoje nós sabemos que é o azil, o acel, o azil calcutá, na verdade. E era uma raça muito boa, tá entendendo? Que era muito usada, na verdade, nos combates antigamente. Tinha outros, mas não lembro dos outros. O mais que eu lembro, na verdade, era o azil calcutá, tá entendendo? E o chamo, que era chamado de galinha japonesa, de galo japonês. E as cores predominantes eram isso aqui, ó. Caboclo, né? O vermelho, né? O peão, que é essa cor aqui de baixo, da ponta da asa, essa cor preta, né? Branco ninguém gostava, né? Galo carijó ninguém gostava, pescoço pelado em rinha era para servir de zombaria, tá entendendo? Suro nem cogitasse em levar um galo suro para uma briga, numa rinha. Porque por mais que seja fundo de quintal, você ia ser tirado como otário, como um preá, na realidade, né? Tinha uma raça, que eu não sei qual era, que tirava uns animais do pé branco, branco mesmo, parecia louça, que inclusive o bico e os pés parecia louça, e a gente costumava chamar de pé de louça, bico de louça. Na verdade, eram galos muito bonitos, né? Dava muita espora. Porém, na realidade, era um animal também que também sofria críticas, que tinha na realidade sua rejeição dentro do galismo. Então, pessoal, eu não vim por acaso pro chamo, não. Eu vim pro chamo porque aos 7 anos de idade, mais ou menos, meu pai tinha um galo muito grande, né? Da raça japonesa, que é o chamo, na verdade. Era um mochamo mais ou menos, era um galo muito arredio, um galo muito valente, brabo, antissocial mesmo, parecia um cachorro, que as pessoas passavam, ele corria atrás, queria beliscar, né? E uma certa feita, meu pai era ex-combatente do exército, né? Ele foi reformado em segundo tenente, né, da reserva. E ele criava, na realidade, esses galos. E ele tinha um amor, esse galo muito grande, né? Com a gente, assim, dentro de casa, eu era pequenininho e brincava com o galo. Mas não sei o que é que o galo tinha, que com pessoas de fora ele tinha, né, essa valentia toda. E passou, antigamente era lambreta, né? Essa é a minha história com o chamo. Por isso que eu voltei a criar o chamo, né? Por isso que eu comecei, aliás, a criar o chamo.
Que aqui em São Paulo eu criei só, na realidade, o galo, na realidade, de briga nacional. E esse galo correu atrás de um cara, antigamente era lambreta, não era moto, né? A lambreta parecia mais ou menos com uma bis. E o cara passou, ela fazia uma zoada terrível, e o cara passou uma certa feita, um cara que passava sempre lá, e ele correu atrás do cara e beliscou, não sei se esporou o galo esporou a perna do rapaz, e o rapaz ficou irado com aquilo ali. No outro dia o rapaz passou armado e deu um tiro no peito do galo, né? Meu pai correu atrás dele, armado ainda, né? Graças a Deus que meu pai não pegou, né? Como meu pai era ex-combatente, tinha porte de arma naquela época já, né? E aí o que é que acontece? Não pegou, ele nunca mais passou lá, graças a Deus, não houve nada, mas ficou aquilo na minha memória, né? No meu subconsciente. E uma certa feita, uns 10, 15 anos atrás, eu procurando mais ou menos uns animais, não sei se 10, 15 não era não, 15, é uns 7 a 10 anos atrás, eu procurando, vendo os vídeos na internet e me deparei com um galo do César Can, né? Do Chamos Puro Can, chamado Mamute. E eu vi a figura daquele galo, vi o galo que era do meu pai. Me chamou a atenção no mesmo momento, né? Me chamou a atenção no mesmo momento para aquele galo ali. Só que a diferença era a plumagem, a pena. Na verdade, era um pouco diferente. O galo do meu pai era assim, caboclo, né? Como a gente chama caboclo. Um preto com um vermelho rublo, né? Bem ascendente mesmo. E era um galo bem em pé. E esse galo, vocês podem procurar. Chamos Puro Can, galo mamute. Esse galo já é morto, esse galo não existe mais, mas era um galo muito em peça, muito imponente, assim como era o lá de casa. E ali eu comecei a procurar o César Can, né, para ver se ele tinha ovos daquele animal. Nem sabia eu que o galo nem existia mais. E passei mais de um ano, né, mandei mensagem no Message, procurei saber de pessoas que conheciam ele, contato dele. Muitos diziam que ele tinha parado, e tinha parado mesmo de criar chamo. E aí o que é que acontece? Eu comecei a procurar, depois de um ano, na realidade eu consegui o contato dele e entrei em contato com ele. Ele disse que não tinha voltado a criar, isso, aquilo, outro, estava naquela. Mas depois, um tempo depois, mais ou menos de novo, mais um ano após, ele voltou a criar. Pegou um animal que do Bernardo Lituim, aqui de São Paulo, aqui, que somos, digamos assim, ele mora aqui também na Zona Sul, né? E pegou um galo que veio do Márcio de Tapetininga, um galo que era bico, tá entendendo? Um galo taritório e bico. E me ofereceu com as galinhas dele, a mãe dele, a mãe a galinha que ele forneceu ovos era mais ou menos dessa cor. E o galo era um preto, muito bonito o galo, também mediano assim, não era tão grande. Ele disse: olha, João, você me procurou e tudo mais, eu voltei, mas não quero estar no foco. Ele foi um cara muito sincero comigo. Eu não tenho o que dizer do César Cana nesse quesito, não. Ele foi um cara honesto comigo. Ele disse que, na verdade, não tinha nenhuma seleção, estava voltando a criar, que a galinha era das remanescentes dele, que ele conseguiu recuperar, de depois que ele tinha parado, ele tinha dado animais a algumas pessoas e conseguiu resgatar uma galinha que era das galinhas dele antigamente. E estava cruzando com esse galo. Como ele já tinha tirado uma quantia de ovos, na verdade ela tinha permanecido pono, ele tinha uma dúzia de ovos lá que ele poderia me vender. E me vendeu. Só que eu tirei aqui e acabou não saindo nada, né? Saiu, aliás, 2 que acabou morrendo já frangote. E então começou minha história no chamo. Só que aí eu fui aprendendo que existe o galo europeu, né, que se chamam, eles põem como se fosse chamo e não é eurochamo. O eurochamo na verdade é misturado, na verdade, e é um galo de laboratório, é meio que um galo de laboratório, né, um Ken, né? Não tem aquele boneco da Barbie, né? O boneco Ken, todo enfeitado. Tem um cara aqui até no Brasil, não sei se ele já morreu, que estava muito mal.
que fez várias operações para ficar parecendo com quem, tirou couro, né, e modificou o rosto todinho e parecia o quem mesmo, né. Então a gente costuma chamar dos europeus, né, dos eurochamos de Barbie, né, ou Ken. As galinhas são Barbies e os galos são Kens, né. Então é isso aí, pessoal. O galo nativo japonês é isso aqui, ó, com suas imperfeições, propositalmente com suas imperfeições, para que na realidade predomine aquilo que o japonês assinou lá atrás, né? Isso é a assinatura do japonês. Isso não foi por acaso, isso não foi acidental, isso, né, é proposital, para que deixe esses animais mais rústicos, mais bonitos. Então, pessoal, vocês têm que aprender, quando você na realidade se deparar com um galo do rabo levantado, chamo, que existe aquela vertente, que aquele é o galo de ataque. Tá entendendo? Que o galo de defesa é aquele galo que na verdade ele tem a cauda mais para baixo, e que o galo de ataque é aquele galo que tem a cauda mais para cima. E tudo tem uma função, tudo tem uma explicação, tudo foi feito detalhadamente, pessoal. Assim como os europeus detalhou cada coisa, né? Mas só que eles tiraram a qualidade do chamo verdadeiro. Os japoneses fizeram com as suas intenções, né? Então lembre-se disso. Não se apegue, né? Eu também não gostava de não pôs. Eu também não gostava de animais do rabo levantado, de animais com isso. Mas hoje já começou a me despertar que aqui isso é normal, que isso é natural, que isso é bom para o animal, na verdade. Então tem as suas, na realidade, funções cada coisa, né? Teve gente que diz, né? Tem gente que já ouvi falar, né? Pessoas mais entendidas do que eu, no caso chamo, que as barbelas, as orelhas, tudo tem uma finalidade com relação ao tempo, a frieza, né? O tempo mais frio, o tempo mais quente, tudo tem uma finalidade, né? É como um termômetro natural para o corpo do galo. Eu não sei se realmente é isso. Ou que impõe também na realidade a masculinidade do animal, né? Aquele galo que tem mais barbela, né? É mais procurado pelas galinhas, vamos dizer assim. Tem tudo, tem animais aí que tem cores exóticas, que fazem dança, tem pássaros que fazem danças exóticas para conquistar suas fêmeas. Então, no galismo, essas barbelas, na realidade, são também para conquistar suas fêmeas também, já vi essa vertente, mas eu não posso afirmar isso aí. É só uma suposição de minha parte, porque é o que eu ouvi falar. Não tenho nenhuma comprovação, né, científica que realmente seja. Quem tiver essa resposta pode entrar nos comentários e dizer, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui estamos ficando com mais um vídeo nesta manhã, mas eu vou gravar outros. Se por acaso algum vídeo for cortado antes de eu me despedir de vocês, for ficar terminar sem eu falar nada, me despedir de vocês nem nada, é o problema no celular que eu já disse para vocês, né? Quem quiser ovos, né? Por enquanto tá devagar, mas tão pondo, tem galinha pondo, né? Essa mesmo tá pondo, tem outra lá embaixo pondo também. Tem uma demanda, tem algumas pessoas que estão na frente. Então tá pouco. Minhas matrizes eu tive que me desfazer de algumas esse ano, tá entendendo? Foi, de uma certa forma, foi uma burrada, mas eu tive por necessidade que me desfazer, né? Então acabou que tem umas também que não estão pondo. Então tá difícil, entendeu? Mas vai normalizar. Tem animais chegando, tem ovos ali na chocadeira. E esse ano que vem, com fé em Deus, 2025, se eu viver, se Jesus não voltar, se o mundo não acabar, porque o mundo acabar, como a gente diz, a geração. Mas a Bíblia diz que essa terra e esse céu que hoje vemos, né, está entesourado para o dia do juízo final, né?
Então, se Jesus não voltar, se Deus permitir, se eu viver, no ano que vem, com fé em Deus, eu terei mais matrizes, né? E de mais disponibilidade de ovos, matrizes e de reprodutores. Eu vou investir um pouco mais, porque eu quero na realidade dar um crescimento maior, quero ter animais mais para seleção, para poder selecionar, né? E isso aí é necessário, pessoal. Só que eu moro numa região, como eu sempre digo, uma área uma área urbana, né? Então não posso muito também incomodar os vizinhos com barulho de animais, com o cheiro dos excrementos dos animais e tudo mais, não, né? Eu tenho que ser consciente e não incomodar ninguém. Procurar não incomodar ninguém. Porque tem horas que é muito barulheira mesmo, sabe? E o pessoal aqui não reclama assim nem nada, mas eu tenho que ser prudente, como a serpente, a Bíblia diz. Simples como uma pomba, mas prudente, como uma serpente. A serpente está lá enroladinha, né? Aquela rodia lá, aquela torceira lá. Você vai lá achando que ela está dormindo e quando vê o bote, né? Então eu tenho que ser prudente, como uma serpente. Estar sempre em alerta, né? Porque principalmente sendo cristão, a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, né? Então a gente tem que ter cautela com isso aí. Então eu crio menos, tá entendendo? Mas esse ano eu vou dar uma aumentadazinha para poder na realidade ajudar a poder suprir as necessidades. O amigo Lucas, né? Lucas de Bauru, ou é Baurueri? Acho que é Barueri. Ele me comprou uma dúzia de ovos, pessoal. Me comprou uma dúzia de ovos, mandou o motoboy vir buscar aqui e levou, acho que para Pernambuco. Ou foi para Bahia, não lembro bem. Acho que para Pernambuco. Não, foi Bahia mesmo, parece. Bahia. E ontem ele me deu a triste notícia que não saiu nada, né? Que não saiu nada. E eu fico triste, assim como eu fico alegre quando a pessoa na realidade tira lá. Eu fico triste quando não tira. Mas já conversei com ele, mandei ele me cobrar. Na realidade eu tenho uma demanda, tenho uma necessidade, preciso despachar algumas pessoas que estão aí pedindo ovos, mas me responsabilizei como sempre eu faço. Ele fez o que tinha que fazer, mostrou os ovos lá, na verdade. E o que é que acontece? Isso aí, você me cobra porque eu tenho um problema de esquecimento, estou com um problema de esquecimento muito grande, tá entendendo? Você me cobra, de vez em quando você me alerta aí, porque pode às vezes eu estar juntando com uma pessoa, a pessoa desistir, na verdade, por algum motivo, acontece um imprevisto, a pessoa desiste e eu já posso lhe mandar. Você só paga o frete e eu vou mandar conforme eu falo nos meus vídeos. Por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque ninguém fala isso. Porque ninguém, você já viu alguém que vende ovos dizer que mandou ovos para um cliente e não saiu nenhum? E olha que eu mandei 14, parece, ou foi 16, né? E não saiu nenhum, estourou alguns e tudo mais, né? Nós cogitamos por diversas possibilidades, mas não tem justificativa. Eu não quero nem saber o porquê foi. Não interessa. O interessante é que eu me comprometo em mandar uma outra. Olha, veja que eu mando mais. Me comprometo em mandar mais se não sair. Ele mostrou os ovos lá. Eu confio na palavra dele. Ele mostrou lá, estava mostrando a verdade. Tá entendendo? E eu me comprometo, tá entendendo? E tô dizendo aqui para vocês, sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre isso, né? Existem diversas coisas, às vezes o animal não está num período bom, né? Não está galando bem o galo, né? Ou a galinha não tá na realidade aceitando aquele galo, tá entendendo? E porque tem isso também. Observe quando alguns galos cruzam a galinha, que a galinha ela defeca assim que o galo sai de cima dela. Isso está dizendo que ela está expelindo para fora o sêmen daquele galo, ou seja, não está aceitando aquele galo, está recusando aquele galo, não gostou daquele galo.
Assim também tem galos que não gostam de certas galinhas. Então não adianta também, por isso que eu não faço de botar 10, 15 galinhas com galo dentro de uma baia, porque além de ficar apertado, na verdade tem galinhas que não vão pôr daquele galo, vai pôr sem estar galado ovos, porque o galo não vai pegar todas as galinhas. Ele tem também preferência por algumas, entendeu? E geralmente eu estou fazendo esse remanejo por causa disso, para que ele se adapte a ficar com aquela galinha. Pela necessidade, ele não tem outra, ele fica com aquela galinha. A galinha do mesmo jeito. Não tem necessidade e tá ele e ela sozinho, né? Muitas vezes. Então os dois têm que se beneficiar um do outro, né? Porque tem necessidade, todo ser vivo tem necessidade, né? De se relacionar, né? Então eu sempre estou trocando por causa disso também, né? Às vezes eu mantenho uma galinha com um galo, né? Tiro uma ninhada, e mando ovos para alguém, eu tiro aqui também. Gosto daquela criação e cruzo de novo aquele galo com aquela galinha, porque saíram muito bom, né? Isso aí a gente dá a sequência naquilo ali. O que é bom, o time que está vencendo a gente não mexe. Mas pode ser que na verdade não dê certo, né? Então, eu estou dizendo aqui porque eu sou transparente, pessoal. Eu criei um grupo, criei na verdade uma concorrência para mim mesmo. Eu mesmo faço questão de quando a pessoa me procura que eu não tenho ovos, eu passo o contato, eu falo com a pessoa lá, passo o contato de outros amigos que vendem ovos também. Eu não tenho essa ganância, essa sanha por dinheiro, eu tenho necessidade por dinheiro, mas eu não dependo do dinheiro, eu dependo de Deus, eu preciso do dinheiro, é diferente. E eu creio que o meu Deus proverá todas as coisas para mim. Então estou aqui dizendo que os ovos que eu passei para o amigo goraram, na verdade. Tá entendendo? E não tenho por que esconder isso. Isso são coisas naturais, às vezes do transporte, às vezes na realidade da mal utilização, um jeito que a pessoa errou na hora de botar para chocar, até onde foi feito o ninho, né? Tudo isso contribui, né? Porque o bom é que você põe um ninho assim, ó, suspenso, né? Num lugarzinho escuro, tá entendendo? Para que a galinha se mantenha lá. Porque se a galinha ficar saindo muito, se tiver claro, comida, né? Sempre. A galinha tem que manter-se 2, 3 dias ali dentro do ninho, né? Aí o que é que acontece? E sair para comer, sair para dar uma tomada de banho de terra assim, ó. Mas ela tem que se manter mais no ninho, para manter os ovos aquecidos. Embora que dizem que os ovos suportam até, na verdade, 3 horas sem a galinha em cima, né? Então, eu não sei exatamente, não tenho essa resposta científica mesmo, né? Se isso é verdade ou se é mito. Então, meus irmãos, tudo isso tem. Mas o importante é que ele já me relatou e eu tenho que fazer o que eu falo, né? Que é, na verdade, mandar outros ovos para ele. E vou mandar com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, sabe? Porque eu quero que ele, meu maior desejo é ver ele lá feliz com o que ele comprou, porque eu sei que, pessoal, é R$ 550 uma dúzia de ovos. E ele me pagou certinho. Então, mesmo que eu tenha mandado mais, que eu mando mais, eu acho que não há nada demais que na verdade eu tenho que fazer isso. Até porque eu quero expandir o chamo. Isso é uma forma de eu expandir o chamo, para que o chamo se espalhe em todas as regiões do país, para que todas as pessoas que gostam de animais aprendam a criar. Porque eu vejo que, na realidade, o galismo mais tarde, mais cedo, vai se acabar, pessoal. Vai se acabar por causa dessas pilantragens que a gente vê no galismo nacional. E vai ficar só o chamo, porque vai ficar permitido criar, mas não brigar, como já é. Vai ter sempre aqueles que brigam escondido, mas vai predominar essa questão, né? Porque antigamente só caíam os pequenos, mas agora já começou a cair os grandes, né? Os grandes galistas. O Pisco esses dias foi preso, né? Não estou me gloriando da prisão dele, mas é um cara que só atrapalha no galismo. É um dos caras que só atrapalha no galismo. Um ganancioso, uma pessoa que só pensa em dinheiro, né? Uma pessoa arrogante, né? Nesse sentido aí.
Muitas pessoas que conhecem ele diz que ele é arrogante, e pela forma dele se expressar, né, demonstra quem ele é na realidade. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um bom dia, tudo de bom. E vamos já outro vídeo aí, tá? Depois desse terá outro. Fiquem na paz do Senhor, bom dia.